E naquele dia, sendo já tarde, todos acharam? Alguém está procurando ainda? Não, né? Amém, então. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também para ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na boca, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu quero que você veja para o seu irmão da direita, da minha direita aqui, você vai virar para ele e vai falar assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Está muito baixo. De novo, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Agora você vai virar para o seu irmão da esquerda, vai falar com ele: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nós sabemos que a vida é cheia de conflitos. Quem é que não tem problema aqui? Levanta a mão. Quem não tem problema? Eu não vi que não tem problema. Glória a Deus. Vem cá no papel. É um problema. Mas, meus irmãos, nós sabemos que a vida é cheia de conflitos, adversidades. E o próprio Senhor Jesus já nos alertou isso. Em João 16, 33 está escrito: no mundo tereis aflições. Mas só que Jesus não dá somente a notícia que nós vamos ter aflições para nos desanimar, mas também fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Amém? Em 1 João, capítulo 5, versículo 3 e 4, a palavra nos diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E tem mais. O Senhor Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Quem crê vai ver a glória de Deus? Amém? Então, só que Jesus coloca uma condicional: se creres. Se creres, verás a glória de Deus. E Deus, meus irmãos, Ele quer fazer muito mais do que você já recebeu até hoje. Ele quer fazer muito mais, e não só quer fazer, Ele pode fazer muito mais. Quem crê, dá glória a Deus. Quem tem fé é aquele que age. A fé exige uma atitude. Amém? Vamos falar: a fé exige uma atitude. Quando o Senhor Jesus foi despertado pelos discípulos, Ele fez duas coisas. Em primeiro lugar, Ele repreendeu o vento e o mar. E em segundo lugar, Ele chamou a atenção dos discípulos, dizendo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Meus irmãos, aqueles discípulos estavam naquele barco, e a possibilidade daquele barco afundar no mundo natural, ela era muito real, porque era uma tempestade. E aqueles discípulos ficaram apavorados e começaram a gritar antes de chamar o Senhor Jesus. E aqueles discípulos chamaram o Senhor Jesus. Só que eles não contavam, pois não perceberam que quem estava ali era Jesus. E nós temos que perceber que quando Jesus está no barco, é muito diferente da pessoa que está no barco sem Ele. Nós não podemos esquecer que no nosso barco está também o Senhor Jesus. Precisamos entender que com Jesus no barco, Ele jamais vai afundar. Amém? Então, meus irmãos, a fé, ela exige uma atitude. Jesus não repreendeu os discípulos apenas por não terem crido na presença dele, mas Ele repreendeu porque eles não fizeram nada a respeito daquele problema, a não ser clamar, gritar, chorar, temer, sei lá o que mais. Eles não fizeram nada a respeito daquele problema. E o Senhor Jesus, Ele falou para eles: por que sois tão tímidos? E quantas vezes nós reagimos da mesma forma? Nós temos um problemão, um probleminha, e nós reagimos da mesma forma com os discípulos. Nós não fazemos nada a respeito daquele problema. Às vezes sentamos no canto, choramos, clamamos a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso?
Por que está acontecendo aqui? Eu sou fiel ao Senhor, eu sou filho de Deus, etc. A palavra do Senhor fala, olha, no mundo nós somos mais do que vencedores, etc. Por que eu estou passando por essa tribulação? Muitas vezes, meus irmãos, quando nós somos assolados pelos problemas, nós somos tímidos demais. E como filhos de Deus que somos, não podemos agir de forma passiva diante dos problemas. Não podemos ficar no campo choramingando. Temos que lutar para o ter vitória. Deus só vai agir do tamanho da sua fé. Amém? Vamos repetir, Deus só vai agir do tamanho da minha fé. Amém? Quando Jesus repreende a falta de fé dos discípulos, ele associa isso à timidez. Isso nos faz pensar que o segredo de mudar situações adversas é a ousadia, é o atrevimento de fé, de lutar contra aquilo que nós estamos sofrendo. Precisamos aprender a lutar e a travar batalhas no mundo espiritual. Por que aquela tempestade é espiritual? Se os irmãos forem ver o contexto no capítulo 5, nós vemos que a maneira como Jesus levanta e fala contra o vento nos deixa muito claro que aquela tempestade não era natural. Lá no capítulo 5 nós vemos a história de um homem oprimido, perturbado pelo reino das trevas. E escute uma coisa para escandalizar: Satanás às vezes faz algo melhor do que os crentes, que é lutar por aquilo que ele quer. É verdade. Você já acha que o diabo fica quieto quando ele quer te atacar? Você acha que quando ele não consegue te atacar, ele vai desistir? A palavra de Deus fala que quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele esperou uma próxima oportunidade. Se o próprio Senhor Jesus ele esperou um tempo oportuno, meu irmão, ele não vai sossegar. No entanto, nada fazemos. No versículo 36, ele pergunta: quem é esse circunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? No versículo 40, a palavra de Deus registra que Davi aproximou-se daquele gigante do filisteu. E no versículo 48, a Bíblia fala que Davi apressou-se e correu para o combate. Para quem conhece o texto, Davi era um menino, era um rapaz, eu não sei, talvez quem estudou teologia, não sei, talvez 15, 16 anos, talvez anos. Eu sei que ele era uma criança. A Bíblia fala que ele era um menino ruído, e era um menino. Quem falou? Quem falou? Não. Então, Davi correu para o combate. Uma atitude que nós admiramos, devemos admirar na atitude diante de Golias, é que Davi correu primeiro para o combate, depois que Golias veio. E Davi viu que aquilo estava contra os planos de Deus. Por várias vezes o entendimento de Davi é que o gigante não estava aprontando somente um exército, mas ele estava afrontando o próprio Deus. Meus irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês: se você é filho de Deus, você sendo menina dos olhos de Deus, quando alguém está te afrontando, fique sabendo que ele está afrontando o próprio Deus. Então você tem um direito legal de lutar e alcançar a vitória, porque Deus vai pelejar por você. Amém? O que Davi fez, ele entendeu que não podia abaixar a cabeça como aqueles guerreiros estavam fazendo. O gigante só foi derrotado quando alguém resolveu tomar uma atitude de não cruzar os braços e não correr diante do problema, mas enfrentá-lo com ousadia. Quem quer enfrentar o seu problema com ousadia em Deus? Amém? Um dos valentes de Davi, eu quero falar para você, que quando você é um pregador da palavra, às vezes você está na igreja certo tempo, vê um pregador, principalmente jovem, está na igreja, quer crescer em Deus, quando ele vê aquele pregador, ele fala assim: nossa, eu quero pregar igual aquele Deus. Ele vê um pregador no tempo e diz: nossa, eu quero pregar igual aquele outro. Aqueles pregadores que chegam ao São de Deus, você fica com aquela vontade. Isso acontece mesmo. Davi influenciou vários homens, com aquela ousadia que ele tinha. Como Davi foi para a caverna de Adulão, fugindo dos seus inimigos, foi para aquela caverna, diversos homens, Davi fala que eram homens endividados, eram homens problemáticos, homens que tinham uma série de questões para resolver na vida. E daqueles homens,
Davi formou um poderoso exército. Dentre estes que Davi influenciou, eu quero falar de um. O nome dele é Samar. Esse texto eu faço questão de ler. Quem quiser acompanhar, 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 23. Olha Samuel, cadê você, Samuel? Amém. Amém. Marca esse texto na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, 12. Está falando de um dos guerreiros de Davi, valentes de Davi, como fala a palavra. Versículo 11. Depois dele, Samar, era um desses guerreiros, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, já havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Esse, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Então, meus irmãos, Davi, esse moço chamado Samar, naquela época era um costume do exército inimigo deixar o inimigo plantar, arar a terra, regar, esperar a semente crescer, cuidar da terra, e na hora da colheita, aquele exército ia lá para tomar aquela colheita, aquela bênção. E quando aqueles filisteus foram naquela plantação de lentilhas para tomar aquela bênção do povo de Deus, do povo de Israel, um homem, apenas um homem, se indignou. Se ele não falou, mas ele agiu como tal, vocês vão tomar, mas só por cima do meu cadáver. E a Bíblia fala que aquele homem sozinho, numa plantação de lentilhas, lutou. E o Senhor fez um grande livramento. Meus irmãos, se você lutar, se você não abaixar o seu problema, não tem diabo que vai ficar te prometendo para o Amém? E às vezes nós ficamos tímidos demais. Quando aquele homem, Samar, ele foi lá e lutou, a Bíblia quer ensinar para nós que ainda que o exército se levante, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Amém? Nós não podemos ficar tímidos, passivos, ficar olhando só as circunstâncias. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala o seguinte: olha, se você crer, dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, e crer no seu coração que será assim, o monte vai se mover no lugar. Só tem um problema. O monte não vai se mover se você não falar contra ele. O monte não vai se mover só porque está escrito. O monte só vai se mover se você profetizar contra ele. Amém? Meus irmãos, os montes só serão movidos se você lutar, se você falar contra ele. De alguma forma, Deus estabeleceu um princípio em trabalhar junto com você. É um princípio que Deus estabeleceu. E isso é tão claro na Bíblia, que a Bíblia fala lá em Pedro, na carta de Pedro, que os anjos queriam fazer a minha tarefa, queriam fazer a sua tarefa, mas Deus não permitiu, não seria meus filhos vão fazer. É um privilégio. Quem achou um privilégio? Amém? Glória a Deus. E meus irmãos, às vezes, nós demoramos demais para assimilar um problema. Os conceitos que nós devemos assimilar na palavra de Deus devem ser assimilados mais rápidos. Precisamos aprender a não tolerar os problemas na nossa vida. Quando nós chegamos a Deus em oração, nós não precisamos vir com espécie pedindo esmola. Deus não dá esmola. Deus não é Deus de esmola, Deus é de muitas coisas. Deus é de grandes coisas. Agora vocês imaginam, irmãos, como nós temos a Bíblia, Ezequiel, Gênesis, Deuteronômio,
Nós temos cada relato impressionante na palavra de Deus. Nós temos relatos, meus irmãos, que é de ficar de cabelo em pé. Vocês querem ver o negócio? Deus falou para Moisés: eu vou destruir este povo. Moisés falou: não, vai não, Senhor. Em Deuteronômio, lá em Deuteronômio, relato que Moisés faz, é só: deixa eu destruir este povo. Agora, você já imaginou Deus te pedindo uma permissão? Alguém já imaginou isso? Deixa eu destruir esse povo, Moisés. Não, Senhor, você não vai destruir, não. No livro de Samuel, esse que nós temos aqui, Samuel capítulo 1, nós temos todo um relato de Deus querendo acabar com a vida de Saul. Saul foi eleito rei, foi ungido por Deus, mas depois ele temou com Deus, fez o que não devia e foi mal aos olhos do Senhor. Aí Samuel começou a levantar, orando a Deus para que Saul não fosse tirado. E lá no capítulo 26 de 1 Samuel, Deus fala assim com Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando, Samuel? Para de orar, você está me atrapalhando. Eu cumpri o meu juízo. Gente, vocês já pensaram Deus te pedindo permissão, te pedindo para parar de orar, para poder não cumprir o juízo dele? Às vezes nós vemos no noticiário: o cara mata, rouba, estupra, não sei o que, outro, nós somos militares, vemos essas coisas por aí. Às vezes o nosso meio é comentar: por que esse cara não morre? Com certeza tem que de Deus falando por ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas você consegue, Deus te pedindo a permissão, você consegue pensar, imaginar isso? Robson, deixa eu cumprir o meu juízo. Não, Senhor, não vai não. Gente, tem certas situações na nossa casa. Eu vou contar uma situação pequena, está cedo ainda. O meu filho está desviado. Teve um dia, e olha que o filho já fez coisas em Deus, ele tem 16 anos, ele viu o mundo falar durante um culto. Ele chegou em casa dando um mundo dessa altura, estava nas nuvens. De repente, 16 anos, vocês que são jovens, cuidado com isso. Aí, não é coisa de jovem, não é do diabo, é meu filho. Mas o jovem não aceita isso como coisa natural. Meu filho resolveu desviar. Aí, um dia lá, ele brigando com minha esposa, um fala de cá, outro fala de lá, eu estava em jejum e oração. E lá na cozinha, ele estava na porta do quarto. Lá na cozinha eu levantei a mão: Deus, eu não admito esse negócio na minha casa. Eu sou filho do Senhor, minha esposa é filho do Senhor, meu filho é filho do Senhor, a minha filhinha é filho do Senhor, minha casa pertence ao Senhor. Deus, eu não admito, eu repreendo esse negócio. E meu menino gritava com minha esposa, falava do outro lado, aquele negócio. Eu estava com a luva na mão, estava fazendo faxina. Gente. Estava fazendo faxina. E quando eu cheguei perto da porta do quarto, olhei para o meu filho, olhei para ele: Oséias, 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 respeita sua mãe. Não sei o que, etc. Tal. Eu voei dele na hora. Gente, é um texto na Bíblia que eu custei entender. Nesse dia eu entendi. Quando Jesus pegou aquele chicote, bateu naqueles homens ali no templo, você fica imaginando: mas como é que pode um negócio desse? Um homem que prega a paz, tem que trazer as boas novas, bater em alguém. Mas esse dia eu entendi, sabe por quê? Eu estava de jejum, eu estava orando, eu repreendi. Quando eu voei nele, ele caiu no cima, minha esposa entrou no meio: gente, para com isso. Eu saí, do jeito que eu entrei, eu saí. Todo mundo aqui já teve uma briga na vida. E quando a gente briga, você treme, né? Não é, pastor? Treme, perde o jeito, perde a fala, fica nervoso, grita, gosta, etc. Tal. Mas do jeito que eu entrei nele, eu saí. E minha esposa chegou para mim na cozinha, eu voltei para a cozinha fazendo os negócios lá: preto, você não podia ter isso. Eu falei: calma, preto, Deus está com todos. Aí meu menino veio, e com aquela cara de ódio, o olho cheio d'água, me encarou: pai, você pode acabar comigo, não sei o que, olhei dentro do olho dele: Senhor, na hora de eu vou para o meu filho. Olhei dentro dos olhos dele, comecei a repreender,
essa manifestação do diabo na mente do meu filho, eu repreendo, eu não aceito olhar para ele. Ele estava comigo, daqui a pouco ele baixou a cabeça, arredou, foi para o quarto chorar. Ele chorou, cheguei na nele para vocês. Levanta, vou passar o pano aí. Deixa eu ficar aqui, não levanta, vai para o quarto. Ele foi lá para o quarto, passei o pano do quarto, vim para lá e estava lá chorando. Os Oséias, dá licença, vou passar o pano aí. Ah não, cheguei para ele e falei para ele, Oséias, no sábado, você não vai pagar com sua namorada, não? Como você está aí chorando? Levanta e vai. Papai, eu preciso de dinheiro. Eu já sabia, eu tirei dinheiro do bolso. Aí, a razão que o dinheiro falou assim, pergunta de que eu sei. São séries. Deixa eu falar uma coisa. Você é filho. Por mais que você tenha encontrado, está no sangue, está no DNA. Como você é meu filho, e como você é filho de Deus, Deus vai te trazer você de volta onde você saiu. Eu profetizei. Deus vai te trazer de volta de onde você saiu. Tenha certeza disso. Que eu não admiro você fora do lugar onde você saiu. Aí na hora do almoço, minha menininha pegou as mãos, fomos orar na hora do almoço. Minha menina orou, Papai do céu, me reclamamos. Papai do céu, obrigado, Senhor. Protege os animaizinhos zoológicos, uma girafa, um elefante, não sei o que, tal, que a gente mora lá perto, né? Minha nova leitora, dá alimento aos animalzinhos, papai, amém. Glória a Deus. Minha esposa virou para mim, falou comigo assim, preto, olha. Aí quando eu fui orar, olhei para o meu filho e falei assim, Oséias, pensei, pede perdão à sua mãe. Aí ele olhou para ela, a hora que ele olhou para ela, ele falou assim, mãe, abraçou, começou a chorar a mãe, começou a chorar ele, chorou eu, chorou